Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Saúdo também o ilustro procurador eleitoral, Dr. Fábio Venzon, e uma saudação ao nosso diretor-geral, Dr. Josemar Riesco, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do TRE. Saúdo também o Dr. Daniel Pressoto Gomes, que estará assistindo e participando desta sessão virtual, e uma saudação especial à nossa assistência. O primeiro processo da tarde, o primeiro recurso é o 060069242, procedência de Getúlio Vargas, relatoria do eminente desembargador Gustavo Diefenteller, e há um pedido de preferência sem sustentação oral por parte do doutor Daniel Pressoto Gomes, e o recurso foi interposto pela coligação Aliança por Getúlio Vargas. Eu passo a palavra, desde logo, então, ao eminente procurador eleitoral, Dr. Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, em nome de quem saúdo todos os servidores, a saudação ao doutor Daniel Pressoto e uma saudação especial à nossa audiência. Neste caso, trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 70ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação ajuizada pela coligação Aliança por Getúlio Vargas, e determinou, então, a parte representada que proceda à exclusão, na época, de quaisquer propagandas publicadas no perfil dos candidatos vinculados ao RL tal, o RL essa que não estava registrada na Justiça Eleitoral, sob pena de multa no valor de R$5.000. Então, fixou as trentes, mas não aplicou multa pela irregularidade já transcorrida. Além disso, existe uma outra questão envolvendo propaganda com efeito outdoor, que também foi julgada improcedente. Então, o recurso objetiva tanto a aplicação da multa pela propaganda em página não registrada na Justiça Eleitoral, como a aplicação da multa pela propaganda com efeito outdoor. A sentença entendeu que a propaganda essa supostamente com efeito outdoor, que possuía acima de meio metro quadrado, que é aquela que é permitida, acima de meio metro quadrado, até um pouco superior, até 4 metros quadrados, ela estava, na verdade, no Comitê Central. Esse Comitê Central, ele foi informado para a Justiça Eleitoral, houve uma mudança, ou a informação desse comitê onde estava essa propaganda, enfim, foi informado antes do ajuizamento da ação. Ele foi informado, segundo consta na sentença, em 19 de outubro, e a inicial a gente vê que foi 7 de novembro. Então, consta aqui na sentença: pois bem, no tocante ao primeiro fato noticiado pela parte representante, verifica-se a inexistência de qualquer irregularidade, uma vez que a parte representada, na data de 19 de outubro deste ano, informou o novo endereço do Comitê Central a essa Justiça Eleitoral, conforme o documento acostado, sendo devidamente realizada a regularização administrativa, enfim. Então, aquele local onde estava essa propaganda era o Comitê Central, que permite propaganda até 4 metros quadrados, E ainda que ficasse acima, um pouco acima de 4 metros quadrados, se somadas todas elas, entendeu aqui o parecer do Dr. Pumes, entendeu que não havia o efeito outdoor, não havia o efeito visual único dessa propaganda. Somadas todas daria mais de 4 metros quadrados, mas não havia um efeito visual único. Então, em virtude disso, da ausência de efeito visual único, inclusive ele trouxe jurisprudência nesse sentido, entendeu que não havia a irregularidade da propaganda com efeito outdoor. Então, deveria ser mantida a sentença nesse ponto. Em relação à ausência de aplicação de multa pela propaganda na internet em página não registrada na Justiça Eleitoral, de fato, aqui entendeu o parecer no seguinte sentido: no que toca a divulgação de propaganda em página de candidato não informado à Justiça Eleitoral, fato reconhecido pela magistrada de origem e tornado incontroverso no feito, pois ausente insurgência da parte representada, entende para que merece provimento o recurso, pois diante da inobservância do que determina o artigo 57b, parágrafo 1º da Lei das Eleições, faça impositiva a aplicação da multa prevista no parágrafo 5º. Até a gente teve julgado, sim, na última sessão,
tivemos um julgado sobre esse assunto, ou seja, página na internet, até se discutiu o advogado que não haveria, a multa não se aplicaria para isso. Mas, na verdade, esse parágrafo 5º menciona que se aplica para o artigo, né, para as irregularidades do artigo. E essa questão de colocação, de informação da página na internet, consta no artigo. Né? Então, aqui estamos opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja aplicada a multa prevista no artigo 57b, parágrafo 5º da Lei das Eleições. É o parecer. Bem, com a palavra o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenthaler. Eminente presidente desta corte, eminentes demais integrantes dela, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, excelentíssimo doutor Daniel Presoto Gomes, que está aqui conosco, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, diretor-geral e secretariando desta sessão, estimados servidores do TRE, e uma saudação especial a todos aqueles que assistem à nossa sessão através do canal YouTube do TRE. Senhor presidente, o meu voto está absolutamente alinhado com o parecer do Ministério Público. Trata-se de representação manejada em sede de juízo eleitoral, versando 3 ilegalidades, 3 irregularidades, já relatadas pelo Dr. Fábio Venzon, uma relacionada ao fato de que o comitê não teria informado à Justiça Eleitoral a troca de endereço ou a sua situação geográfica no município, de maneira adequada e tempestiva. A outra, que seria o efeito outdoor das propagandas afixadas na fachada deste comitê. E a terceira, relacionada a uma propaganda veiculada através de páginas do Facebook sem o devido registro na Justiça Eleitoral. A sentença, com propriedade, afastou as 2 primeiras irregularidades, e eu estou confirmando a sentença no ponto, já que, efetivamente, como bem disse o Dr. Fábio Venzon, houve a informação à Justiça Eleitoral de primeiro grau da troca de endereço no dia 19 de outubro de 2020 e, por circunstâncias relacionadas ao acúmulo de serviço no cartório eleitoral, o registro, nos registros da Justiça Eleitoral, essa informação só foi inserida no dia 7 de novembro, de forma que não há como se imputar à agremiação um eventual atraso justificável, diga-se de passagem, no manejo da informação por parte dos servidores eleitorais. A segunda irregularidade também foi afastada pela sentença com propriedade, porque, na verdade, não há o alegado efeito outdoor das propagandas afixadas na fachada do comitê, porque não há excesso em relação ao tamanho máximo permitido pela legislação, quiçá, talvez, somando-se os 3 ou 4 banners afixados na fachada, pudesse, eventualmente, superar a faixa dos 4 metros quadrados permitida em lei, mas a verdade é que não há nenhum adesivo, não há nenhum banner, não há nenhuma inscrição na fachada, segundo a sentença apurou com propriedade, que supere e cause o efeito outdoor. Todavia, em relação à terceira irregularidade apontada, que é a manutenção de uma página na internet, uma página de propaganda eleitoral no Facebook, assiste razão aos recorrentes na medida em que, embora haja sido reconhecida a ilegalidade, a irregularidade, não foi aplicada a multa que a lei impõe, ou seja, a partir de R$5.000, um mínimo de R$5.000. E eu estou, então, acolhendo parcialmente o recurso para o efeito de aplicar esta multa no patamar mínimo de R$5.000, considerando que não há nenhuma circunstância que justifique se arbitrar dita multa num patamar superior ao mínimo. Nessa medida, senhor presidente e demais colegas, eu estou votando pelo parcial provimento do recurso para aplicar a multa de R$5.000 ao MDB de Getúlio Vargas, conforme o artigo 57b, parágrafos 1º e 5º da Lei 9.504/97. É como voto, senhor presidente e colegas. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, além dos que já lançaram na rede, na linha do voto do eminente relator. Não havendo, então, o recurso 060-092-42,
procedência de Getúlio Vargas. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso para aplicar multa de R$ 5.000 ao MDB de Getúlio Vargas, conforme artigo 57b, parágrafos 1º e 5º da Lei 9.504, de 97. O próximo é um recurso, é um pedido de homologação de acordo extrajudicial na prestação de contas 060-22-79-86 de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, o parecer é pela homologação do acordo. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, o voto é exatamente pela homologação. Perfeito. Alguns dos colegas desejam fazer qualquer manifestação? Não havendo, então, prestação de contas 060-22-79-86 de Porto Alegre, a unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Aqui o terceiro processo da pauta, o terceiro julgamento da pauta é um inquérito policial, aliás, um inquérito de crime eleitoral, número 5539, procedência de São Luís Gonzaga, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, este inquérito ele se encontra sob a fiscalização, digamos assim, supervisão da Justiça Eleitoral, do TRE, sob a supervisão do TRE, em virtude de que havia notícia e que estava sendo investigado, né, no caso, o prefeito do município de 16 de novembro. Né? Então, essa é a razão pela qual, e seria em virtude de fatos praticados enquanto ele se encontrava à frente da prefeitura e em razão do cargo. Então, por isso, estava sob a supervisão aqui do TRE. Acontece, prefeito, no caso, é o Ademir José Andreoli Gonzato. Acontece que encerrou o segundo mandato do investigado agora, e então ele não se encontra mais à frente da prefeitura. No caso, se aplica, então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da questão de ordem na ação penal originária 937, que entende que deixa-se o cargo em virtude do qual está fixada, existe a prerrogativa de foro, o fato de se deixar esse cargo faz com que o investigado perca essa prerrogativa de foro, salvo, vai haver apenas uma prorrogação da competência numa situação, salvo, isso está nessa decisão do Supremo, salvo se encerrada a instrução e com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Aí, nessa hipótese, mesmo a pessoa tendo deixado o cargo, continua no tribunal, continua mantida, digamos assim, prorrogada a competência por prerrogativa de foro. Mas não é o caso, aqui nós estamos ainda na fase de inquérito. Então, em virtude disso, nós requeremos o declínio da competência para o juiz eleitoral de São Luís Gonzaga, que tem jurisdição sobre esse município de 16 de novembro. Esse é o nosso requerimento. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, renovo também as saudações a todos que nos ouvem também, e eu estou acolhendo a promoção ministerial porque exatamente essa é a circunstância. Findou o segundo mandato do prefeito e, de modo que realmente o tribunal perdeu a competência, e soma-se a isso o estágio em que se encontra a instrução processual, né? Ainda não concluída, como muito bem relatou o nobre procurador eleitoral, de sorte que, então, o voto é neste sentido, de declinar a competência ao juízo eleitoral da 52ª zona, de modo que os autos sejam encaminhados ao promotor eleitoral oficiante para adoção das medidas que ele entender cabíveis. É como estou votando. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre o voto.
Não havendo, então, inquérito 5539 de São Luís Gonzaga, a unanimidade acolheram a promoção ministerial a fim de declinar da competência ao juízo eleitoral da 52ª Zona, de modo que os autos sejam encaminhados ao promotor eleitoral oficiante para adoção das medidas que entender cabíveis. O próximo é um recurso 9596, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, procedência candiota, recurso interposto por Juliana da Silva. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso eleitoral interposto por Juliana da Silva, representada pela Defensoria Pública da União, em face da sentença que aplicou multa no valor de R$ 141,76, pelo não comparecimento no primeiro turno das eleições, questão de mesário faltoso, né? E nós estamos entendendo que o documento que comprovaria a intimação da mesma, ele tem algumas lacunas ali, que não deixam claro quando que ela foi realmente intimada. Então, nós mencionamos aqui, a DPU mencionou, não constam informações acerca da data de recebimento, nem informações sobre seu assunto, razão pela qual não é possível concluir que a recorrente realmente teve ciência de sua nomeação para compor a mesa receptora. Como é um documento da Justiça Eleitoral, nós entendemos que presume que a intimação, o assunto era exatamente esse, né? Isso, apesar de não ter o documento, a gente presume isso, que a intimação tem exatamente por objetivo a convocação da recorrente para servir como mesária. Quanto a isso, discordamos da Defensoria Pública da União. Porém, a ausência da data de entrega do documento impede de saber se a intimação se deu dentro do prazo previsto na resolução 23554, 2017, artigo 20, menciona que o juiz eleitoral nomeará no período compreendido entre 6 de julho e 8 de agosto de 2018 os eleitores que constituirão as mesas. Né? Então, nós não sabemos quando se deu essa intimação, quando é que ela teve ciência disso, né? E em virtude disso, entendemos pelo provimento do recurso para afastar a aplicação da multa. Agora, subsidiariamente, caso se entenda que que está comprovado que ela teve ciência dentro do prazo, enfim, que ela estava ciente e não tem justificativa pelo não comparecimento dela, nós entendemos aí, nessa hipótese, subsidiariamente, nessa parte, pelo desprovimento do recurso, porque se queria a redução da multa, mas a multa já é uma multa irrisória, porque ela não tem atualização, né, valor de R$ 141,76. Né? Menos do que isso, não tem nenhuma eficácia essa multa. Então, caso a Corte entenda que existe ilicitude, entendemos que essa multa aí é uma multa proporcional e adequada. Né? Então, a Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta pelo parcial provimento do recurso, na verdade, pelo provimento do recurso para afastar a multa. Caso se entenda que permanece a ilicitude, então, pelo desprovimento na parte em que busca a redução do valor fixado na sentença. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, também renovo todas as saudações daqueles que me antecederam, e também, da mesma forma como tem sido até rotineiro e reiterado na Corte, face sempre ao excelente trabalho que o Ministério Público Eleitoral faz, o voto é exatamente nesse sentido, porque efetivamente não há comprovação da data do recebimento, e se trata de uma condenação, embora realmente o valor seja praticamente irrisório, as consequências da punição não tem por que atingir. Inclusive, chamou atenção, porque como a juíza, lá em primeiro grau, manteve a decisão no sentido de que lá na comarca, no município de Candiota, não tem sistema de entrega pelo correio. Então, essa notificação foi levada por servidor do próprio cartório. E o servidor do próprio cartório poderia até ter certificado a data da entrega ou ter colocado uma anotação feita à pessoa. Como não há nada disso, não há como saber, né, em que momento foi recebido e o que exime, então, em tese do comparecimento. De modo que o voto efetivamente é também no sentido de prover o recurso para reformar a decisão, desconstituindo a penalidade imposta. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar acerca dos votos já lançados na rede, na linha do voto do eminente relator. Não havendo, então, recurso 9656 de Candiota,
à unanimidade, deram provimento para reformar a decisão e desconstituir a penalidade imposta. O próximo é o mandado de segurança 060-0586/96, procedência Mussum, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler e impetrado por Carlos Eduardo Ulme. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Benzon. Senhor presidente, renovando as saudações, o mandado de segurança foi impetrado pelo candidato candidato eleito, em virtude do ato do juízo da 67ª Zona Eleitoral, que nos autos de ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pelo PSDB de Mussum, ele determinou o imediato cumprimento de decisão que julgou procedente representação por captação de sufrágio. Então, busca que já que pretende recorrer da decisão, que não haja efeito imediato, não seja dado efeito imediato para essa decisão de primeiro grau. E, nesse sentido, está correto, impetrante, na medida que o artigo 257 do Código Eleitoral, no seu parágrafo 2º, incluído pela Lei 13.165 de 2015, dispõe que o recurso interposto contra a decisão de cassação ou perda de mandato eletivo, recurso ordinário interposto contra a decisão de cassação ou perda de mandato eletivo, será recebido no efeito suspensivo. Então, nesse sentido, correto, é o caso de ter efeito suspensivo, o recurso que vai ser interposto dessa decisão, e afastando-se aí a aplicação imediata da sentença. Então, o nosso parecer é pela concessão da segurança. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovo as saudações que antes proferi. O meu voto, neste caso, também vai na mesma linha preconizada pelo eminente procurador regional eleitoral. Eu havia deferido liminar neste mandado de segurança, assegurando ao impetrante a sua diplomação, já que, ao tempo da sentença que julgou uma ação de investigação judicial eleitoral, em face de eventual ou suposta captação ilegal de sufrágio, o magistrado de primeiro grau impôs a não diplomação do candidato eleito. De sorte que, na época da impetração, eu deferi a liminar e estou votando agora pela confirmação dessa liminar, tornando-a definitiva, já que, nestes casos de ação de investigação judicial eleitoral que impliquem perda de mandato, cassação de registro, cassação de diploma, há, como disse o doutor Fábio, o efeito ope legis, suspensivo, para proporcionar a quem foi julgado a oportunidade de se manter com a sua situação, com o seu status quo, até que a Corte Eleitoral se manifeste a respeito, em sede de recurso ordinário, ou que não haja interposição de recurso, com o trânsito em julgado da sentença. Só neste caso, então, é que deve ser aplicada a medida preconizada pelo juízo de primeiro grau. Nesta linha, então, eminente presidente, eu estou votando pela confirmação da liminar que antes concedi e pela concessão da segurança, de forma que confirmo a decisão antes proferida de assegurar ao recorrente, como foi assegurada, a sua diplomação na condição de candidato eleito. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou acréscimo aos votos já lançados na rede, na linha do voto do eminente relator. Nesse caso aqui, eu também voto, porque se trata de processo que implica em perda de mandato, eu estou também acompanhando o eminente relator pelas razões colocadas no seu voto. Senhor presidente? Pois não, desembargador. Interferir, porque o resultado já está consumado. Mas nós teremos, eu tenho visto que aqui no TRE, cuidar o procedimento do mandado de segurança, que a Lei 12.016 impõe a cientificação da pessoa jurídica, né, que pode intervir no feito. Por exemplo, no âmbito estadual, usualmente o Estado faz isso, e acredito que no federal, a União também deva fazer isso.
Então, teremos que cuidar isso aí, que eu tenho visto que esse dispositivo, o artigo 7º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança, tem passado batido nos mandados de segurança aqui no TRE. Mas agora a coisa já está consumada, mas só para que se observe no futuro isso, né? É bom observar a lei. Não sei se alguém deseja se manifestar sobre a proposta do desembargador Armínio. Bem, então, nesse caso, então, estamos... o desembargador Armínio, inclusive, está confirmando o voto nesse caso. Nesse caso já, mas é para o futuro, né? É que a lei do mandado de segurança, sempre houve uma discussão no mandado de segurança sobre quem é o sujeito passivo do mandado de segurança. E é a pessoa jurídica que ele faz parte. Não é? E a lei do mandado de segurança, a vigente, a 2016, impõe isso, né? Que o juiz, ao despachar inicial, determine a intimação da pessoa jurídica de direito público, que pode intervir, e normalmente intervém, assumindo ela a condição de ré do mandado de segurança, que ela é a verdadeira ré, não é a autoridade coatora, né? No processo norte-americano, nós ainda temos casos lá em que o funcionário público é parte, né? Tanto que, conforme o writ lá, ou quando o funcionário público deixa o cargo, se extingue o writ, né? Mas aqui não é assim a coisa, não é? De sorte que, tendo lei expressa, e é uma observação que tenho constatado, que nos mandados de segurança dessa casa, a lei 2016 não tem sido observada. É bom observarmos a lei 2016. Ao menos para o futuro, né? Fico alerta, né? Eu tenho impressão, não sei se os colegas estiverem de acordo, cada um dos colegas poderia orientar a sua assessoria, se for esse o entendimento do relator, evidentemente, na linha do que o desembargador Armínio está trazendo, podia orientar as assessorias que, quando o processo chegasse nesta fase, já fosse dado vista para a manifestação do ente público. Senhor presidente, eu gostaria apenas, assim, colaborando, inclusive, para o debate futuro, claro que tem que ser examinado isso, o desembargador Armínio tem toda razão, até para evitar futuras questões de nulidade das decisões. Mas aqui, no caso concreto, eu estava só revendo, e eu estou realmente colocando em dúvida, porque se trata de um mandado de segurança promovido com base na lei eleitoral, para suspender a eficácia de uma AIGE que já foi julgada. Então, o mandado... aqueles mandados, desembargador Armínio, que estão muito no limite entre o mandado de segurança como instrumento próprio e o mandado de segurança como um sucedâneo recursal. Aqui, porque, inclusive, a autoridade coatora aqui seria pelo mandado do próprio magistrado eleitoral, né, que, no caso, é magistrado de primeiro grau da Justiça Estadual. Aí não sei nem se a União, em face da autoridade, ou seria o próprio Estado. Mas, enfim, apenas para colaborar com os debates. Desembargador Gerson, no TJ nós cansamos de receber mandado de segurança contra decisões de juízes e mandamos intimar o Estado do Rio Grande do Sul. E se o juiz eleitoral é juiz federal, a pessoa jurídica eu acho que é mais ou menos clara, não é? É que se tem lei, né? Eu sei que o procedimento da Justiça Eleitoral é célere, né? Ele tem suas peculiaridades, não é? E por vezes... essa imposição pode ficar conflitante com a celeridade que se deseja na justiça eleitoral. Aliás, essa é a razão pela qual estou acompanhando aqui o eminente relator. Mas dá para fazer. Eu tenho feito os mandados de segurança que recebi aqui no TRE, tenho feito isso, e não tem tido problema nenhum temporal. Não, tá bem. Tem a lei, né? É a lei, né? Claro. Eu ainda acredito na... Uma sessão do órgão especial, não vou dizer quem, um colega falou, quando foi alertado, mas lei complementar. Não, lei é detalhe, né? Pode ser. Não é bem assim, não. Não, eu digo, é curioso porque é uma questão, esse uso é um uso um pouco diferente do propósito da lei do mandado de segurança. Sim, quando ela interfere na atividade jurisdicional direta. Mas, enfim, eu concordo. Tá lá. Se vai usar a lei, que use ela na integralidade. Isso. Tá bem? Muito bem. Então, mandado de segurança 060058696 de Mussum, a unanimidade confirmaram a liminar e concederam a segurança. Recurso 060096377, procedência Canudos do Vale, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores,
e o recurso foi interposto pelo PTB de Canudos do Vale. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso interposto pelo Diretório Municipal do PTB de Canudos do Vale, face a sentença darada pelo juiz da 29ª Zona Eleitoral, que, acolhendo o parecer ministerial, julgou improcedente a ade proposta em face de Paulo César Bergman, ex-secretário municipal de saúde e candidato a prefeito eleito, Maico Juarez Bergman, candidato a vice-prefeito eleito, Renato Antônio Schmidt, secretário municipal, que é o secretário municipal atual, pelo menos era na época das eleições, e contra a coligação. E, por entender, o juiz entendeu que não restou configurado abuso de poder econômico, político, de autoridade, tampouco conduta vedada ou captação ilícita de sufrágio. Os fatos são os seguintes. São basicamente dois fatos. Um seria que Paulo César Bergman, o candidato a prefeito eleito e que era secretário municipal de saúde, ao se desincompatibilizar da função de secretário municipal de saúde em abril de 2020, para concorrer a prefeito, publicou vídeo no Facebook exaltando as qualificações do secretário que lhe substituiria, publicou uma pesquisa de satisfação sobre o trabalho que realizou à frente da pasta e continuou transitando pelo órgão, com isso incorrendo na conduta vedada de uso promocional da máquina pública em favor do candidato, segundo a parte autora, né? E a segunda conduta seria a seguinte: o secretário municipal de saúde, ele, ao agendar uma cirurgia para uma moradora da cidade de Canudos do Vale, e conversando com ela pelo WhatsApp, ele encaminha uma mensagem, depois de agendada a cirurgia: e vamos de 15, preciso me manter em Canudos. Ele era o secretário de saúde. Estava agendando uma cirurgia, conversando com essa pessoa que, com essa paciente, uma senhora que queria fazer essa cirurgia. Depois de agendado, conversando com ela, ele disse: vamos de 15, preciso me manter em Canudos. E encaminhou um emoji dos dois primeiros, dos candidatos, digamos assim. E aí, nesse ponto, entende a parte autora que teria havido a conduta vedada e também captação ilícita de sufrágio. E tudo isso também importaria em abuso do poder político e econômico, né, segundo a parte autora. Em relação ao primeiro fato, aquela conduta vedada em virtude da publicação na página do Facebook dele, né, na página do Facebook do candidato, não se verifica o uso promocional de projeto social, mas tão somente a exaltação do seu trabalho realizado à frente da pasta da saúde, seguido de agradecimento pela oportunidade aos servidores que integraram a equipe. Entra naquela linha de vários julgados que a Corte já teve, do candidato mencionar aquilo que já fez, o candidato a prefeito coloca as obras que fez, enfim, e que se entendeu que não existe ali publicidade institucional e nem outro tipo de conduta vedada, mas simplesmente faz parte da propaganda, ele poder dizer o que fez, né? Então, nesse ponto, não vemos ilícito, não vemos conduta vedada, não vemos qualquer ilícito nesse fato. Em relação ao segundo fato, já afastamos desde logo aqui a captação ilícita de sufrágio, porque, na verdade, a providência já tinha sido solicitada, depois é que é utilizada a frase. Ele não pede o voto para fazer aquilo ali. Ele simplesmente faz, ele agenda o que tinha que agendar, enfim, ele comunica lá a paciente: olha, tá agendado e tal, mas depois de agendado, ele chega e diz isso, tá, e vamos de 15, né, preciso manter. Também não condicionou a realização dessa cirurgia ao voto, nada disso. Então não há compra de voto, não há captação ilícita de sufrágio. Porém, entendemos aqui que há a conduta vedada do artigo 73, inciso 4, que é a promoção do candidato ou de partido, promoção de candidato ou de partido, né? E aí isso se aplica até mesmo no momento anterior à candidatura, porque quando você promove um pré-candidato, você está promovendo aquele partido pode voltar à situação, ou pode permanecer na situação, né? Então, entendemos que essa conduta ela se aplica, inclusive, em período anterior ao registro de candidatura, né? Porque existe a promoção do partido também mencionada na conduta vedada, né? E, querendo ou não, quando a pessoa assume a candidatura, aquela promoção acaba beneficiando o candidato, o futuro candidato, né? De qualquer maneira, beneficia o partido mesmo na época, mesmo no momento. E aí é isso que é feito, ou seja, dentro de um benefício que está sendo entregue, o que diz o dispositivo legal? É proibida, né, o caput proibido aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Entre elas está fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. É o que entendemos que aconteceu aqui. Está sendo agilizado ali um procedimento do SUS e tal, e o secretário de Saúde, né, logo depois disso, de informar que está sendo feito, chega e faz a propaganda, né, para os candidatos. Mas não verificamos aqui potencialidade para afetar a normalidade e legitimidade do pleito, porque trata-se apenas de uma eleitora, digamos assim, ó, junto com seus familiares. Certamente isso não teve uma maior, não teve a dimensão que se exige para configurar o abuso de poder político ou abuso de poder econômico, aquela gravidade, né? A gravidade nós entendemos que é exatamente a capacidade de afetar a legitimidade e normalidade do pleito. Então, não há abuso de poder. Então, ausente o abuso de poder, vez que não houve gravidade suficiente para afetar a legitimidade e normalidade do pleito, inexistente ainda captação ilícita de sufrágio, remanesce conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4, da Lei 9.504, cuja responsabilidade é exclusiva do agente público. Aí tem mais isso, é exclusiva dele, porque não se verificou que os candidatos soubessem, anuíssem e tal, com isso. E que deve ficar sujeito à sanção de multa, afastada a cassação do diploma dos candidatos representados, igualmente diante da aplicação do princípio da proporcionalidade. Então, também entendemos que, ainda que caracterizada como conduta vedada, ela não teve a gravidade suficiente dentro da aplicação do princípio da proporcionalidade para ensejar uma cassação do diploma, porque envolveu apenas uma pessoa, né? Então, se resumiria aqui o parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para aplicar a sanção pecuniária ao representado, Renato Antônio Schmidt, que era o secretário de Saúde, né, servidor público, pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4 da Lei das Eleições. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos já feitos anteriormente pelos colegas que me antecederam, e apenas um desabafo. Ouvindo aqui o brilhante parecer do Ministério Público, que eu desde já antecipo que vou acompanhar a sua conclusão e seus fundamentos, nós estamos julgando corriqueiramente justamente esse tipo de condutas, né? Eu me lembro aqui do velho poema latino do saudoso Horácio, quando dizia: de nada adianta modificar-se as leis se não se alteram as práticas e os costumes. E é exatamente o que nós temos assistido aqui, infelizmente. Mas, senhor presidente, feito esse registro, o meu voto é exatamente na conclusão do parecer do Ministério Público e é pelo provimento parcial do recurso para julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral e condenar Renato Antônio Schmidt ao pagamento da multa no valor de R$ 5.320 por infração ao artigo 77, inciso 4 da Lei 9.504 de 97. Esse é o voto, senhor. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não, senhor presidente, pois não. Eu só queria me associar ao desabafo do desembargador Thompson, que, embora nos trouxe a lembrança de Horácio, que era um poeta satírico, os versos deles eram muito felinos. E realmente, assim, a gente fica, né, é de lamentar tão banal, né, uma marcação do exame pelo SUS, uma pessoa, e aí se aproveita daquele momento, secretário da Saúde. É lamentável, acho que isso é um registro importante, então me associo ao momento que Vossa Excelência realmente faz esse desabafo. Muito obrigado. Não havendo mais outra manifestação, então proclamamos o resultado no recurso 060096377 de Canudos do Vale. A unanimidade deram um parcial provimento para julgar parcialmente procedente a AGE e condenar Renato Antônio Schmidt ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, por infração ao artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504/97. Decisão unânime. O último julgamento da pauta, colegas, é o recurso 060033749 de Nova Petrópolis, relatoria do eminente desembargador Amadeu Botelli, recurso interposto pela coligação Tá na Hora de Mudar, PSDB, MDB e PSB. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, este processo trata de recurso da coligação Tá na Hora de Mudar contra a sentença que julgou procedente a representação
contra a divulgação de pesquisa eleitoral ajuizada pela coligação Nova Petrópolis no Melhor Caminho. Acontece, então, aqui, nós, por dois motivos, estamos entendendo que é o caso de não conhecimento do recurso. Primeiro, intempestividade, porque aqui o prazo é de 24 horas, diz respeito à lei das eleições, né? Então, 24 horas. A publicação da sentença se deu em 19 de novembro, ao passo que o recurso foi interposto em 22 de novembro. Então, seria intempestivo. Mas mesmo que não seja intempestivo, houve a perda do objeto, porque aqui a discussão, o juiz não aplicou qualquer multa, né, relacionada à pesquisa, nem nada. Ele simplesmente, a discussão era de pode divulgar ou não pode divulgar. Ele disse que não podia divulgar, a coligação aqui gostaria que fosse divulgado. Mas, já passado o período eleitoral, obviamente, não faz mais nenhum sentido a divulgação da pesquisa neste momento, né? Então, em virtude disso, a ausência superveniente do interesse recursal, eu volto a repisar, não se trata aqui de aplicação de multa, discussão sobre multa. Então, por isso estamos opinando pelo não conhecimento do recurso, seja pela intempestividade, seja pela perda do objeto. Perfeito. Eminente desembargador, o relator, Amadeu Butelli. Senhor presidente, endossando as saudações daqueles que me antecederam, uma saudação especial à nossa assistência, o voto vai exatamente na linha preconizada pelo parecer do Dr. Fábio, sempre atento a essas questões. Em verdade, a questão, além da intempestividade, dizer respeito com o interesse do recorrente no sentido da produção, dilação probatória, naquele expediente onde foi oportunizada a apresentação pela entidade que ele efetuou a pesquisa, a Lobo Consult RS, que apresentou as informações relativas à pesquisa, mas de forma incompleta. E isso, na sentença, o juízo, então, determinou o encaminhamento de cópias daquele expediente à autoridade policial para eventual apuração de crime eleitoral. Então, o interesse secundário, na verdade, seria esse. Então, senhor presidente, eu voto pelo não conhecimento do recurso, por manifestamente intempestivo. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar acerca dos votos já lançados. Não havendo, então, recurso 060033749 de Nova Petrópolis, não conheceram unânime. Bem, colegas, vencida a nossa pauta, a próxima sessão é amanhã, terça-feira, 9 de fevereiro, 14 horas. Agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde e muito bom trabalho. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.